O Echinococcus granulosus é o principal agente causador da hidratidose e é responsável pela forma mais comum da doença, a hidratidose cística ou unilocular. Possui três fases: adulto, ovo e cisto hidático. O adulto mede cerca de 5 milímetros, possui escólex piriforme com 4 ventosas, presença de rosto armado com 2 fileiras de acúlios. Possui um colo curto e estróbilo formado por 3 a 4 proglotes, uma ou duas proglotes jovem, uma proglote madura e uma proglote grávida, possuindo de 300 a 400 ovos. O ovo tem a presença de embrióforo externo e embrião hexacanto. Em microscopia, são indistinguíveis de outras tênis que parasitam cães. Sua viabilidade no ambiente é de aproximadamente 3 semanas. O cisto hidático pode alcançar até 10 centímetros e é formado por 3 camadas de fora para dentro: membrana adventícia, membrana anista e a membrana prolígera. A membrana adventícia é a mais externa, geralmente é espessa, constituída por tecido fibroso resultante de uma reação do hospedeiro à presença de larva e seus metabólitos. Seu desenvolvimento depende da resposta imunológica, idade do cisto e órgão instalado. A membrana adventícia é formada por três zonas: a interna, a média e a externa. A zona interna é composta por gigantócitos e células epitelioides. A zona média é composta por fibroblastos e eosinófilos. E a zona externa é composta por hepatócitos em necrose por compressão. A membrana anista funciona como uma barreira defensiva contra a defesa do hospedeiro, constituída principalmente por proteínas e mucopolissacarídeos. A membrana prolígera reveste internamente o cisto e as vesículas prolígeras. É o elemento fundamental do cisto, pois a partir dela serão formados todos os demais componentes do cisto: a membrana anista, vesículas prolígeras e as protoescóleces. A vesícula prolígera é formada por brotamentos e ligada à membrana por pedúnculo. Medem aproximadamente 1 milímetro e no seu interior são formados de 2 a 60 protoescólex. Os protoescólex ou escólex invaginado apresentam forma ovoide com 4 ventosas e rosto armado com 2 fileiras de acúlios. O cisto hidático está cheio de um líquido cristalino, contendo em sua composição mucopolissacarídeos, colesterol, lecitinas e diversos aminoácidos, com grande capacidade antigênica. Este é o líquido hidático. A areia hidática é constituída por vesículas prolígeras, fragmentos de membrana prolígera e protoescólex, que se soltam e ficam livres dentro do cisto. Em cistos férteis, 1 centímetro dessa areia pode conter até 40.000 protoescólex. Olhem só! O ciclo de vida do Echinococcus granulosus é heteroxênico, o que significa que este parasito apresenta mais de um hospedeiro: um definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada, e um intermediário, onde ocorre a reprodução assexuada. O hospedeiro definitivo é aquele que porta a forma adulta do parasito. Neste ciclo, são os canídeos. O hospedeiro intermediário porta a forma larval, o cisto hidático. São eles os ovinos, bovinos, suínos, entre outras classes de animais, além do próprio ser humano. Entretanto, o ser humano também é considerado um hospedeiro acidental. Os ovos são eliminados pelas fezes dos cães dentro das proglotes e contaminam o ambiente, como os pastos. O hospedeiro intermediário ingere esses ovos junto com o alimento, o que pode ocorrer também por meio do contato com o pelo dos cães. Nos animais, assim como no homem, há dissolução do embrióforo e liberação da oncosfera por estímulo do suco gástrico. Assim, a oncosfera é liberada no duodeno dos hospedeiros intermediários e com os acúlios atravessa a parede intestinal, caindo na circulação e indo para o fígado. Em 70% dos casos, a oncosfera, embrião hexacanto, se torna em cisto hidático, que é a hidátide ou larva, neste órgão. Mas o parasito pode ainda invadir o pulmão ou outros tecidos, como os músculos, baço, sistema nervoso central, entre outros locais do organismo. No ser humano, não há eliminação de formas de contágio. Quando os cães se alimentam das vísceras desses animais,
hospedeiros intermediários, que geralmente são os ovinos, os caprinos, ingerem o cisto com o scolex, que no duodeno desinvaginam-se e se transformam em vermes adultos em 2 meses. Os vermes adultos vivem no intestino dos cães até morrerem e serem eliminados, o que ocorre em cerca de 4 meses. O mecanismo de transmissão para os hospedeiros intermediários, como o ser humano, é através da ingestão de ovos eliminados no ambiente pelos cães parasitados. A hidatidose humana ocorre principalmente na infância, através da ingestão dos ovos aderidos aos pelos da região perianal dos animais. Como criança tem menos hábito de lavar a mão, essas são mais propensas a adquirirem essa doença, transmitidas principalmente por alimentos mal lavados, por mãos. Sobre a patogenia, como a evolução dos cistos é lenta, as lesões e os sintomas desencadeados podem levar anos para serem percebidos, ocorrendo somente quando o cisto já atinge grandes dimensões. Cistos pequenos, bem encapsulados e calcificados, podem permanecer assintomáticos por anos ou toda a vida do hospedeiro. A patogenia da hidatidose humana dependerá dos órgãos atingidos, locais, tamanhos e número de cistos. No fígado e pulmões, no caso de um único cisto, desde que não atinja grandes dimensões e não ocorram rupturas, pode não apresentar sintomas. Entretanto, no cérebro, pode ser de curso grave, caso não seja diagnosticado e tratado rapidamente. A hidatidose pode ocorrer em vários órgãos e tecidos, com patogenia e sintomas decorrentes das alterações nas suas funções vitais, seja através de mecanismos irritativos, mecânicos e/ou alérgicos. A patogenia é desenvolvida em grande parte devido à pressão física que o desenvolvimento do cisto hidático exerce sobre as vísceras do hospedeiro. Além disso, a anafilaxia pode também ocorrer quando um cisto se rompe e libera grandes quantidades de líquido hidático na cavidade do corpo. Sobre o diagnóstico clínico, a hidatidose ora apresenta um quadro pobre de sinais e sintomas, ora revela-se polimorfa e capaz de produzir síndromes sem traços específicos. Na generalidade dos casos, contribuem para o diagnóstico clínico a zona de procedência do doente, as suas atividades e seus hábitos de vida, além de seu histórico familiar. O diagnóstico diferencial tem que ser feito com as doenças tumorais, principalmente de fígado e pulmão. Em raros casos, ele irá se impor de modo categórico quando um doente, após um acesso de tosse, expulsa fragmentos de membranas ou vesículas com sua expectoração. O exame hematológico acusa muitas vezes eosinofilia discreta, que pode ser de 3 ou 4%, e mais raramente de 10, 20 ou 30% de eosinófilos. Esses valores altos são observados em casos de derrame do líquido hidático ou após punção do cisto. Contudo, a eosinofilia também pode estar ausente por completo. Sobre o diagnóstico sorológico, as principais provas realizadas são a imunoeletroforese, que é a primeira a se positivar, a reação de floculação do látex, a hemaglutinação indireta e o teste de ELISA. Os resultados variam conforme a localização do cisto e seu estado fisiológico, e embora muito específicos, estes testes não mostram a sensibilidade satisfatória, não excluindo o diagnóstico de hidatidose, quando negativos. Dessa forma, recomenda-se a utilização de mais de um teste quando houver forte suspeita de infecção. Estes testes são menos sensíveis para detectar hidatidose pulmonar do que a hepática. Sobre o diagnóstico de imagem, a radiologia é um dos principais recursos para se descobrir cistos, principalmente no pulmão, fígado e ossos. Eles também podem ser localizados mediante administração de radioisótopos e medida de radiação gama, por cintilografia, quando estão no interior do parênquima hepático. As tomografias e ecografias melhoram consideravelmente o diagnóstico. A principal medida profilática da hidatidose é a adoção de hábitos básicos de higiene, como lavar bem as mãos após o contato com cães, lavar bem as verduras e legumes antes de consumi-los
e não manipular qualquer alimento sem lavar as mãos. A água consumida deve ser tratada e ou fervida. Também pode-se realizar a vermifugação dos cães, não alimentar os cães com vísceras cruas de ovinos e, além disso, pode-se inspecionar os animais abatidos nos abatedouros. Sobre a epidemiologia da hidatidose, no Brasil, quase todos os casos de hidatidose têm origem no Rio Grande do Sul, onde essa doença é conhecida desde o início do século XX. Aproximadamente 61% de 742 casos detectados ocorreram na região da Campanha, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina, onde a ovinocultura e a bovinocultura são expressivas e a utilização de cães no pastoreio dos animais é uma rotina. No período de 1998 a 2001, na região sul do Rio Grande do Sul, a inspeção estadual detectou cisto hidático em 30% a 35% dos bovinos e 41% dos ovinos. Nessa mesma região, a prevalência da equinococose canina foi de 13% a 38%, indicando que a hidatidose permanece endêmica neste estado. Casos isolados de hidatidose causados por equinococos granulosos têm sido registrados em outros estados, como São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Maranhão. Isto é preocupante, visto a possibilidade de disseminação da hidatidose mediante a migração de gaúchos, que levam junto seu cão, bem como a comercialização de ovinos de áreas endêmicas para regiões livres dessa doença. Sobre a morfologia do parasito, a Wuchereria bancroft possui diferentes formas evolutivas nos hospedeiros vertebrados, humanos e invertebrados, mosquitos vetores. O verme adulto macho possui um corpo delgado e branco leitoso, mede de 3,5 a 4 cm de comprimento e 0,1 mm de diâmetro. Extremidade anterior afilada e posterior enrolada ventralmente. O verme adulto fêmea, corpo delgado e branco leitoso, mede de 7 a 10 cm de comprimento e 0,3 mm de diâmetro. Possui órgãos genitais duplos, com exceção da vagina, que é única e se exterioriza em uma vulva localizada próxima à extremidade anterior. A microfilária é uma forma também conhecida como embrião. A fêmea grávida faz uma postura de microfilária que possui uma membrana extremamente delicada e funciona como uma bainha flexível. A microfilária se movimenta ativamente na corrente sanguínea do hospedeiro. A bainha cuticular lisa é apoiada sobre numerosas células subcuticulares, que irão formar a hipoderme e a musculatura do helminto adulto, e células somáticas, que irão formar o tubo digestivo e órgãos. A presença da bainha é importante, pois alguns filarídeos encontrados no sangue não possuem tal estrutura, sendo este um dos critérios morfológicos para o diagnóstico diferencial. As larvas possuem três formas: L1, que é a evolução da microfilária no inseto, L2, 2 a 3 vezes maior que L1, e sofre uma nova muda se transformando em L3, que é a forma de transmissão. O ciclo biológico da filariose inicia quando uma fêmea do Culex, ao picar uma pessoa durante a noite, especialmente entre as 22 horas e as 2 horas da madrugada, quando existe o pico da microfilaremia, pode ingerir microfilárias. 2 a 6 horas depois de ingeridas, as microfilárias perdem as bainhas, atravessam a parede do estômago do vetor e se dirigem para a cavidade geral, de onde migram para o tórax, se alojando nos músculos torácicos. Nesse ponto, as larvas se transformam em L1 ou larva salsichoide, e 6 a 10 dias após o repasto infectante, essas L1 sofrem a primeira muda e se transformam em L2. Cerca de 10 a 15 dias, as larvas L2 sofrem a segunda muda e se transformam em larva L3, ou larva infectante, que apresenta o dobro do tamanho da larva L2. Assim, as formas L3 iniciam a migração pelo inseto, procurando dirigir-se para a probóscide do vetor, onde se concentram no lábio do mosquito. Quando a fêmea refaz o repasto sanguíneo, ao se aproximar da probóscide da pele do hospedeiro, o calor do corpo
estimulam as larvas que saem rapidamente do lábio do inseto. Essas formas infectantes não são inoculadas pelos mosquitos e alcançam a pele, onde ficam migrando até conseguir penetrar ativamente por alguma solução de continuidade, inclusive o orifício da picada ou alguma arranhadura provocada pelo purido da coçada, alcançando os vasos linfáticos. O parasito se dirige preferencialmente para os vasos linfáticos das seguintes regiões do corpo: abdominal, pélvica, mama e braços. Cerca de 7 a 12 meses depois, as fêmeas iniciam a aparição de microfilárias, podendo fazê-lo durante 7 a 8 anos, quando morrem. Portanto, como já foi dito, o ciclo completo do mosquito dura cerca de 20 dias sob temperatura ótima de 20 a 25 graus centígrados. Temperatura mais baixa pode retardar o ciclo e ter... As manifestações clínicas da filariose podem ser devidas aos vermes adultos no sistema linfático ou à resposta imune do hospedeiro contra o agente, e possui 4 formas clínicas. A primeira é a assintomática ou doença subclínica. Apesar de assintomáticos, os indivíduos possuem danos nos vasos linfáticos, dilatação e proliferação do endotélio ou no sistema renal, causando hematura microscópica. A segunda manifestação são as agudas. O paciente apresenta principalmente linfangite retrógrada, localizada principalmente nos membros, e adenite, associadas à febre e mal-estar. As linfangites agudas têm curta duração e evoluem no sentido da raiz do membro para a extremidade. As adenites aparecem principalmente nas regiões inguinal, axilar e epitrocleana. A terceira são as manifestações crônicas: linfedema, hidrocele, quilúria e elefantíase, e inicia-se, em geral, alguns anos após o início dos ataques agudos em moradores de áreas endêmicas. A hidrocele é a mais comum destas manifestações crônicas e frequentemente desenvolve na ausência de reações inflamatórias prévias. Pacientes com hidrocele podem apresentar microfilárias no sangue periférico. A elefantite geralmente se localiza nos membros inferiores e na região escrotal e está associada a episódios inflamatórios recorrentes. A incidência e gravidade das manifestações aumentam com a idade e lesões crônicas podem tornar-se irreversíveis. Alguns pacientes também podem apresentar comprometimento renal, que é a quilúria. O quarto é a eosinofilia pulmonar tropical, que é uma síndrome caracterizada por sintomas de asma brônquica, sendo uma manifestação. Sobre a patogenia, os pacientes assintomáticos ou com manifestações discretas podem apresentar alta microfilaremia, e os pacientes com elefantíase ou outras manifestações crônicas não apresentam microfilaremia periférica ou esta é bastante reduzida. As alterações provocadas por vermes adultos são mais conhecidas, sendo de decurso longo e podem apresentar desde uma pequena estase linfática até a elefantíase. As lesões podem ser de origem inflamatória ou não, e são devidas a 2 fatores principais. O primeiro é a ação mecânica, que pode gerar estase linfáticas com linfangiectasia, dilatação dos vasos linfáticos, ou derramamento linfático ou linforragia, quando este derramamento ocorre nos tecidos, provocará o edema linfático, como ocorre nas pernas. Se ocorre na cavidade abdominal, tem-se a ascite linfática e na túnica escrotal, a linfocele. O segundo fator é por ação irritativa. A presença dos vermes adultos dentro dos vasos linfáticos, bem como dos produtos oriundos do seu metabolismo ou de sua desintegração após a morte, provoca fenômenos inflamatórios. Como consequência, teremos a linfangite retrógrada, inflamação dos vasos, e adenite, inflamação e hipertrofia dos gânglios linfáticos. Frequentemente, aparecem fenômenos alérgicos. O diagnóstico pode ser feito de forma clínica ou laboratorial. O clínico é difícil devido à semelhança das alterações provocadas pelo Wuchereria bancroft com aquelas produzidas por outros agentes etiológicos parecidos. O laboratorial pode ser feito através da pesquisa de microfilária. A pesquisa pode ser feita no sangue periférico e é feita por diferentes métodos parasitológicos. O primeiro é o da gota espessa. É preparada com sangue colhido por punção capilar digital entre as 22 a 24 horas.
Após 12 a 15 horas do preparo das lâminas com sangue, faz-se a desemoglobinização. Possui boa sensibilidade quando a parasitemia se encontra acima de 10 microfilares por ml de sangue. A segunda técnica é a técnica de concentração. Primeiro pode ser como filtração do sangue em membrana de policarbonato com 3 ou 5 mm de porosidade, que é uma técnica bastante sensível. A outra técnica de concentração é a descrita por Knott. Consiste em diluir 5 ml de sangue na proporção de 1:10 e centrifugar. As microfilárias estarão no sedimento, que será analisado após preparo de gotas espessas. Possui menor sensibilidade se comparada à filtração com membrana. Microfilárias podem estar ausentes no sangue, mas presentes na urina, quilúria e hematúria, ou líquidos da hidrocele. Nestes casos, o material obtido deve ser analisado usando técnicas de concentração. Outro teste laboratorial é a pesquisa de anticorpos e antígenos circulantes. Devido à sua baixa sensibilidade e especificidade, a detecção de anticorpos circulantes não é recomendada para o diagnóstico da filariose, sendo substituída pela pesquisa de antígenos circulantes de Buchereria-Bancroft, utilizando anticorpos monoclonais. Os dois testes mais usados para a pesquisa dos antígenos são o ELISA, que a técnica foi desenvolvida a partir da produção de um anticorpo monoclonal denominado OG4C3, que se mostrou específico para a captura de antígeno circulante do Buchereria-Bancroft no soro humano. Este teste não apresenta boa sensibilidade para indivíduos com baixa microfilaremia ou amicrofilarêmicos. No entanto, apresenta alta especificidade, que vai de 98% a 100%. Dentro da detecção da pesquisa de anticorpos e antígenos, também temos a imunocromatografia, que é o ICT. Utiliza o anticorpo monoclonal AD12 para a detecção de antígenos circulantes de vermes adultos de Buchereria-Bancroft. O exame é simples e pode ser feito tanto na clínica quanto no campo. O teste por imunocromatografia é especialmente rápido, tem alta especificidade, de 98,6% a 100%, sendo sua maior desvantagem o custo elevado. Também no diagnóstico laboratorial há a pesquisa de DNA. Estudos recentes têm mostrado que a reação em cadeia da polimerase PCR é bastante sensível para detectar DNA de Buchereria-Bancroft no sangue, na urina e até na saliva de pacientes. Também há outro tipo de diagnóstico, que é a pesquisa dos vermes adultos. É um avanço no diagnóstico pelo uso da ultrassonografia, que dá possibilidade de visualização do movimento dos vermes adultos vivos de Buchereria-Bancroft em vaso linfático, especialmente em vasos intraescrotais do cordão espermático, e em pacientes com linfadenopatia, a biópsia pode detectar vermes adultos, mas esse procedimento raramente é utilizado como diagnóstico. Sobre a profilaxia. Uma medida profilática é o controle do vetor. Esse controle é baseado em dois focos: o combate às larvas que vivem na água e a forma alada adulta, sendo importante ressaltar que o controle biológico é sempre o mais indicado, uma vez que reduz tanto o risco de afetar a saúde dos seres humanos com a toxicidade dos inseticidas quanto a resistência aos mesmos. O Culex prefere águas com alto teor de matéria orgânica, poluída, para a postura dos ovos, o que torna o saneamento básico em áreas onde há predomínio desse vetor uma importante forma de descontaminação ao se configurar uma significativa forma de interrupção da transmissibilidade da doença. Para combater os vetores alados, recomenda-se o uso de repelentes naturais. Sobre o tratamento contra o parasito, o medicamento utilizado é o citrato de dietilcarbamazina, o DEC. A dose usual recomendada pela OMS para tratamento individual é de 6 mg por quilo por dia, via oral durante 12 dias. Esse tratamento poderá ser repetido várias vezes, se necessário, até o desaparecimento da parasitemia. Durante o tratamento, principalmente nos 3 primeiros dias, o paciente pode apresentar reações adversas devido à desintegração dos parasitos: febre, cefaleia, dores no corpo e nas articulações, mal-estar e hematúria transitória, e reações locais, como linfangite, funiculite e orquite. O uso da DEC
diminui significativamente os quadros agudos e reduz o desenvolvimento de lesões obstrutivas, quando em fase inicial, mas pacientes com intensa hidrocele ou elefantíase não apresentam melhora após o tratamento. Ultimamente, a OMS tem recomendado o tratamento do hospedeiro com duas drogas simultaneamente, o DEC mais a ivermectina ou o albendazol. Para o tratamento do linfedema, recomenda-se intensiva higiene local, com uso de água, sabão e, quando necessário, a administração de antibióticos para combater infecções bacterianas que agravam o quadro. A higiene do membro afetado, fisioterapia ativa, drenagem postural e uso de compressas leva à melhoria do linfedema, mesmo aqueles avançados, diminuindo as chances de evolução. Sobre a epidemiologia da filariose, estima-se em 112 milhões o número de pessoas infectadas pela Wolkeria bancroft, em 83 países, sendo encontrada de forma endêmica principalmente na Ásia, África e ilhas a oeste do Pacífico. Nas Américas, os focos de transmissão ativa de filariose atualmente encontram-se no Haiti, República Dominicana, Guiana e Brasil. No Brasil, na década de 1950, foi realizado um inquérito nacional e a transmissão autóctone da filariose bancroftiana foi detectada nas seguintes cidades: Manaus, Belém, São Luís, Recife, Maceió, Salvador, Castro Alves, Florianópolis, São José da Ponta Grossa e Barra de Laguna, e Porto Alegre. Após esse conhecimento, foram destacadas ações de controle da filariose e então, atualmente no Brasil, a parasitose apresenta distribuição urbana e focal, sendo detectada em Recife e cidades da região metropolitana, Maceió e Belém. Na região metropolitana de Recife, a parasitose está em expansão, com índices de microfilarêmicos variando de 2% até 15% em comunidades de baixo nível socioeconômico. Em Maceió, nos últimos anos, tem-se verificado uma redução significativa da porcentagem de microfilarêmicos, provavelmente pela implementação de um programa de controle com detecção e tratamento de parasitados. Em Belém, o índice de lâminas positivas continua em declínio. Nas diferentes áreas endêmicas, a grande maioria dos parasitados não tem sintomatologia aparente, porém funcionam como fonte de infecção e, do ponto de vista epidemiológico, necessitam de atenção para evitar a dispersão da parasitose. Sobre as vacinas, não há vacinação nem para a hidatidose, nem para a filariose. A hidatidose, há apenas a vacinação para os ovinos.